Olá, eu sou a Aline Rochela, sou promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco e hoje vou conversar um pouquinho com vocês para o curso de formação Criança Não é Mãe. Estou aqui compartilhando a minha tela. O foco da nossa conversa hoje será o sistema de medidas protetivas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a categorização, competências dos atores do sistema de garantia de direitos e procedimentos de requisição e implementação dessas medidas. A gente vai começar tratando um pouquinho do que são essas medidas protetivas que estão previstas no ECA, quais medidas estão nominadas no ECA, as características e aplicação das medidas, os procedimentos, e depois o papel que todos nós temos, né, como atores do sistema de garantia de direitos, e, de uma forma mais específica, a excepcionalidade do acolhimento de crianças e adolescentes, especialmente crianças e adolescentes vítimas. Para a gente começar essa conversa, eu vou gastar aqui uns minutinhos lembrando todo mundo que a Constituição da República de 1988, ela determina que a proteção da criança e do adolescente, ela seja compartilhada entre família, sociedade e Estado, e ela deve atender ao princípio da proteção integral. Isso quer dizer um monte de coisa. Isso quer dizer, por exemplo, que a gente supera o estado do antigo Código de Menores, né, que colocava as crianças e adolescentes como objetos de direito, objetos de intervenção, e não como sujeitos de direitos, que é a concepção que a Constituição, o Estatuto e a Convenção dos Direitos da Criança da ONU abraçam, né? E dentro dessa perspectiva, a gente precisa lembrar, e isso vai conversar com tudo que a gente for falar aqui hoje, ela está prevista no artigo 227 uma série de direitos a que crianças e adolescentes são titulares, né? De saúde, vida, alimentação, lazer, cultura, e está ali convivência familiar e comunitária. Eu grifei ali porque faz parte de um dos aspectos que a gente, como órgãos do sistema de garantia de direitos, como responsáveis pela proteção dessas crianças, a gente precisa ter, por exemplo, numa situação de aplicação de medida de proteção, e especialmente quando for necessário o afastamento dessa criança da família e o acolhimento. E a gente começa perguntando, o que são as medidas protetivas, as medidas de proteção? O Estatuto, que este ano de 2025 está comemorando seus 35 anos, está entrando aí na fase da maturidade de vida, né, tá mais forte e, ao mesmo tempo, já pedindo que a gente interprete ele de uma forma adaptada ao mundo atual. O Estatuto vai dizer, lá no artigo 98, que essas medidas de proteção, elas são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, a situação da violação de direitos em razão da conduta da própria criança ou do adolescente, apesar de poder parecer um pouco contraditório, é bastante comum nos atendimentos da gente, no dia a dia do trabalho, porque são situações em que, principalmente os adolescentes, apesar de terem a oferta de algum direito, por exemplo, saúde, por exemplo, escola, optam, ou enfim, se comportam de forma a não usufruir desse direito. Então, a gente tem aquela situação clássica do adolescente que a família matriculou na escola, o Estado garantiu aquela vaga escolar e o adolescente se recusa a ir para a aula, por exemplo. Isso é uma situação de violação de direitos que é causada por seu próprio comportamento, e aí é possível a aplicação das medidas de proteção. Então, pode existir algumas diferentes definições do que seja medida de proteção. Eu trouxe aqui uma da Patrícia Silveira Tavares, que é do Ministério Público do Rio de Janeiro, e está a indicação, inclusive, sobre o capítulo sobre medidas de proteção nas referências bibliográficas dessa aula, e ela vai dizer que as medidas de proteção são providências que visam salvaguardar qualquer criança ou adolescente cujos direitos tenham sido violados ou estejam ameaçados de violação.
São, portanto, instrumentos colocados à disposição dos agentes responsáveis pela proteção das crianças e dos adolescentes, em especial dos conselheiros tutelares e da autoridade judiciária, a fim de garantir, no caso concreto, a efetividade dos direitos da população infanto-juvenil. Eu gosto dessa definição e eu trouxe ela aqui, grifei em vermelho alguns elementos que eu acho que são essenciais para a gente compreender esse universo das medidas de proteção. A universalidade dela, né, elas podem ser aplicadas a qualquer criança ou adolescente, independente se estejam morando com a família ou não estejam em situação de acolhimento. Esses direitos podem ter sido violados ou estarem prestes a ser violados. São instrumentos, ou seja, elas não são um fim em si mesmo, elas são providências que a gente toma para chegar na finalidade protetiva. Quem aplica são, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, conselheiros tutelares, ou a autoridade judiciária, o juiz ou a juíza, e elas visam, né, no caso concreto, da efetividade, então, para aquela criança, para aquele adolescente, garantir a efetividade dos seus direitos. Não é uma receita de bolo, é isso que eu quero dizer. Já falei que o artigo 227 está aí do ECA, mas na verdade é da Constituição, né? Reforça o paradigma da proteção integral, a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, e essas normas, essas medidas de proteção, elas se coadunam com várias normas de direito nacional, né, brasileiro, e também internacionais. Então, eu citei aqui 2 pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, o Pacto de São José da Costa Rica e a própria Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que prevêem ali nos seus artigos, prevêem que os seus Estados-membros, né, o Brasil nesse caso, vai ter que ter esses instrumentos para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, essas previsões no Estatuto e em outras leis, a gente vai ver que as medidas de proteção, elas não existem só no Estatuto, mas elas estão aí também como um cumprimento, né, uma materialização do próprio princípio da proteção integral, mas também de obrigações internacionais que o Brasil assumiu. O Estatuto vai trazer essas medidas de proteção que estão aí na tela. Primeira coisa, vocês vão ver lá, está lá no artigo 101, está lá bem expressamente que são essas dentre outras. Então, a gente já tem a primeira característica, né? Não são medidas exclusivas. É possível outras medidas que não estejam previstas textualmente no ECA, outras leis, por exemplo, a Lei Henri Borel, vão trazer outras medidas de proteção, a Lei Maria da Penha também, que pode ser invocada. O importante é que a situação de violação de direitos daquela criança ou adolescente seja verificada no caso concreto. Então, a primeira dessas medidas seria o encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, é bastante comum os conselheiros tutelares usarem essa medida. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança ou do adolescente. É muito comum, por exemplo, famílias que são atendidas no conselho tutelar, muitas vezes chega uma denúncia de uma situação de pobreza, por exemplo, né? O encaminhamento para o CRAS, o encaminhamento para os órgãos da assistência social, para a inclusão no Bolsa Família, por exemplo. A requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. E a gente vem aqui para essas 3 últimas que são especiais, e eu vou dizer já por quê. O acolhimento institucional, a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Então, de forma geral, quais são as características das medidas de proteção? Primeiro, saber que, além das medidas de proteção aplicáveis às crianças e adolescentes, existem também as medidas que são aplicadas aos pais ou responsáveis. Elas estão lá no artigo 129 do ECA, também vale a pena dar uma olhada. As medidas de proteção, elas podem ser aplicadas de forma isolada, ou seja, apenas uma ou outra, ou de forma cumulada. E podem ser substituídas a qualquer tempo de acordo com a situação. Essa possibilidade de substituição de medidas de acordo com a situação atual está ali ligada intimamente ao princípio da atualidade, que é um dos princípios previstos no parágrafo único do artigo 100 do ECA,
que traz, né, esse parágrafo único, todo o sistema principiológico do Estatuto. Então, convido, reforço, na verdade, a necessidade de que todo mundo que está nesse curso pegue lá o seu estatuto, abra no artigo 100 e leia com muito cuidado e muita atenção. Ali a gente tem um guia, a gente tem um guia do estatuto, a gente vai ter os princípios que vão nortear todas as nossas intervenções em favor dos direitos de criança e do adolescente. Um desses princípios é o da atualidade, ou seja, pode ser que uma medida de proteção seja absolutamente imprescindível em determinado momento e daqui a 2 dias não seja mais. Pode ser que essa medida seja melhor aplicada em outro momento. Pode ser que eu precise conjugar 2 medidas agora e apenas uma mais na frente ou vice-versa. Então, essa análise, inclusive jurídica, da intervenção, do instrumento que é necessário para garantir direitos, vai ser muito imediata e vai ser muito no caso concreto. A gente vai falar de um caso concreto, um pouquinho mais para frente, e aí vocês vão ver como essas situações elas são dinâmicas e como a gente precisa ter essa atenção no antes, no durante e no pós-medida de proteção também. As medidas de proteção, elas são bem abrangentes, como eu falei, não são taxativas, ou seja, as autoridades podem identificar que providências são mais adequadas à proteção concreta. Como eu falei, a Lei Riborel, a Lei Maria da Penha, por exemplo, trazem outras medidas, o caso clássico, afastamento do agressor. O ECA também vai trazer no 130, né? Mas a Lei Riborel traz isso para a violência, o contexto da violência familiar, contra a criança e adolescente, familiar, doméstica, contra a criança e adolescente, e que deve ser uma medida, a gente vai falar mais para frente, o afastamento da parte agressora deve ser sempre uma medida preferencial em relação ao afastamento da criança, e essas medidas de proteção, elas devem vir acompanhadas da regularização da documentação civil da criança e do adolescente. Parece que em 2025 isso não existe, mas existe. Muitas crianças chegam no sistema de justiça, chegam ao sistema de garantia de direitos, ainda sem registro de nascimento, ou sem outros documentos que tornam impossível, né, a proteção integral dessa criança. Chegam sem registro de nascimento dos pais, às vezes os pais não têm registro de nascimento, portanto a criança não conseguiu, só tem ali aquela via do DNV, que é da maternidade, e aí, por conta disso, não consegue ser matriculado, não consegue ter um atendimento no posto de saúde. Então, se o Conselho Tutelar ou a autoridade judiciária vai aplicar qualquer medida, tem necessidade de aplicar qualquer medida de proteção, precisa verificar se a documentação, o registro civil da criança, da família está em ordem. Quem aplica essas medidas? São basicamente Conselho Tutelar e juiz ou juíza. Agora, deixa eu destrinchar um pouquinho. Lembrar sempre que o Conselho Tutelar é um colegiado. Ele é formado por 5 membros, né? São eleitos pela comunidade onde eles atuam, e eles atuam de forma colegiada. Isso não quer dizer que um ou outro conselheiro não possa, e não deva, né, eles devem, tomar medidas emergenciais nos casos em que seja impossível o colegiado naquele momento, porque a criança está na rua, foi abandonada na rua e precisa ser atendida ali imediatamente. Um conselheiro ou conselheira vai aplicar, né, inclusive depois isso pode ser referendado pelo colegiado. Mas o artigo 136, inciso 1 do ECA, vai dizer que cabe ao Conselho Tutelar aplicar as medidas de proteção e vai dizer quais são. Eles não diz assim, aplica as medidas de proteção de forma geral. Por quê? Porque existem algumas medidas que estão lá no finalzinho do artigo 101, as últimas medidas do artigo 101, que são o que a gente chama de reserva judiciária. Ou seja, só o Poder Judiciário pode determinar. Isso está lá no artigo 148, né? O afastamento do agressor, que é aquilo que eu já falei, não está ali no 101, mas está no 130. A colocação em família substituta, guarda, tutela, adoção, só o juiz pode deferir, não existe guarda concedida por Conselho Tutelar, não existe adoção feita pelo Conselho Tutelar, isso são medidas judiciais.
E os acolhimentos, né? O acolhimento familiar ou o acolhimento institucional, que pressupõe o afastamento da criança ou do adolescente da sua família de origem. Que juiz ou que conselho tutelar é esse que vai aplicar? Né? De que município? Então, o artigo 147 dá a gente esse guia da competência para a aplicação dessas medidas. O primeiro critério é pelo domicílio dos pais ou responsáveis. O segundo, o lugar onde se encontra a criança. Então, se não tem o pai ou responsável ali naquele momento, vai ser o conselho tutelar ou o juiz do lugar onde a criança está naquele momento, porque tem uma aplicação imediata. Vamos lembrar sempre que nosso principal parâmetro vai ser a proteção integral imediata. Eu falei que os acolhimentos, né, tanto familiar como institucional, eles são de competência exclusiva da autoridade judiciária. Mas é possível, e aqui eu vou colocar que eu sei que existe isso não é, totalmente pacífico no entendimento, mas a grande maioria dos estudiosos do direito da criança e do adolescente, eu diria que quase totalidade, reconhecem a possibilidade de acolhimentos emergenciais. Isso está ali no artigo 101, parágrafo 2º do ECA, né, que vai dizer aquilo que a gente já tinha, né, tocado, que o afastamento de criança ou adolescente do convívio familiar de competência exclusiva da autoridade judiciária importará a deflagração, né, o ajuizamento, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso. Contencioso quer dizer com interesses opostos, né, no qual se garanta aos pais ou responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, o Ministério Público, por exemplo, ajuiza uma ação de acolhimento, né, entende que é absolutamente necessário, naquele caso, que a criança seja afastada e seja acolhida, vai dizer todas as razões para esse entendimento, vai apresentar todas as provas ou indícios que tiver, e vai se instaurar um procedimento judicial contencioso. Vai ser expedido um mandado de citação, esses pais vão ter acesso a esses documentos, vão poder se defender, vão poder contratar advogado, vai poder ter a intervenção da Defensoria Pública, enfim, como um processo judicial, né? Não é uma prática meramente administrativa. Mas veja lá que no parágrafo 2º, no comecinho, ele vai dizer assim, tudo isso que eu falei, sem prejuízo da tomada das medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a calor do artigo 130 da lei. Esse 130, lembra, é aquele que prevê o afastamento da parte agressora no caso de violência contra a criança ou adolescente. Então, é possível que se faça o acolhimento de uma criança emergencialmente nessas situações, antes mesmo do juiz vir despachar o processo, antes mesmo do processo vir a ser ajuizado. E o artigo 93, inclusive, reforça esse entendimento, dizendo que as entidades podem receber, em caráter excepcional e de urgência, crianças ou adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente. Mas aí elas precisam fazer comunicação desse fato em até 24 horas ao juiz da infância e juventude, sob pena de responsabilidade. E aí, recebida a comunicação, o juiz vai ouvir o Ministério Público e vai se buscar ali quais são as medidas necessárias, se é preciso manter aquele acolhimento ou não. Então, é como se fosse, não se está tirando do Poder Judiciário, reforço mais uma vez, o acolhimento, seja familiar, seja institucional, é sempre necessário ter a decisão judicial. Mas há casos emergenciais de urgência, de madrugada, não está no plantão, o promotor está doente, há casos, ali a própria situação que se coloca naquele momento e que é necessário acolher. E nesse caso, é preciso fazer as comunicações de forma emergencial em até 24 horas, não quer dizer que seja 24 horas, às vezes acolhe de manhã e de tarde, já tem o ajuizamento da ação, já tem a expedição da guia de acolhimento e se regulariza essa situação. Isso sempre precisa ser regularizado, porque a gente sempre precisa, eu quero dizer, o sistema de justiça, sempre precisa ter esse controle de quem está acolhido, por que está acolhido, onde está acolhido, quando foi acolhido, quem promoveu esse acolhimento. Existe tudo isso é alimentado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA,
E também porque a gente precisa cumprir a lei no que diz respeito à ciência dos pais ou responsáveis para que eles possam vir ao processo e se defender e apresentar as suas razões. Então, como é que funcionam essas medidas, né? Vai depender muito do tipo de medida que está sendo aplicada. Existem medidas muito simples, a medida de orientação, o Conselho Tutelar chama os pais, orienta e a medida está perfeita, né? Então, o procedimento depende do tipo de medida e quem está aplicando. As medidas que são aplicadas pelo Conselho Tutelar, normalmente elas estão previstas, a forma de aplicação, quero dizer, elas podem estar previstas na lei municipal que rege o Conselho Tutelar, no regimento interno do Conselho Tutelar. E o CONANDA tem uma resolução, que é a resolução 231, que informa mais ou menos aí como é que deve funcionar o Conselho Tutelar. Caso não tenha previsão na lei municipal, pode-se buscar esse auxílio da resolução do CONANDA. Mas, em geral, as medidas que são aplicadas pelo Conselho Tutelar, elas são mais simples, e elas são de aplicação imediata. As medidas do Poder Judiciário, né, que se referem a processos contenciosos com ampla defesa e contraditória, elas vão ter regras processuais próprias. Então, a destituição do poder familiar, por exemplo, o procedimento está descrito, o procedimento de como se dá o processo judicial está previsto no ECA. A Lei Henri Borel também prevê procedimentos, e são medidas que requerem realmente a intervenção de todo o sistema de justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou da advocacia particular, nos casos em que ela vai atuar. O artigo 136 do ECA prevê 20 hipóteses de atribuição do Conselho Tutelar. É um bocado de coisa. E muitas delas foram incluídas pela Lei Henri Borel em 2022. Dentre as hipóteses de atribuição, essa já estava desde o início do ECA, tem a previsão da promoção pelo Conselho Tutelar da própria execução das suas decisões. Então, eles podem requisitar diretamente. Então, o procedimento para aplicação, por exemplo, da medida de proteção de requisição de tratamento médico, se é uma decisão do Conselho Tutelar, deve ser executada essa requisição, né? O Conselho Tutelar faz essa ponte com o serviço de saúde para que aquela decisão do Conselho Tutelar seja executada, seja cumprida. E, em caso de descumprimento injustificado, o Conselho deve representar junto ao juiz ou à juíza para que se tomem outras providências. As decisões do Conselho Tutelar, elas só podem ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Ou seja, quando o Conselho Tutelar decide pela aplicação de uma determinada medida, dentre aquelas que estão no seu rol de atribuições, lá no artigo 136, só quem pode modificar, eles próprios podem modificar a decisão, tá? Lembra do princípio da atualidade. Mas se o pai, se a mãe, ou mesmo se o Ministério Público não concorda com aquela decisão, é possível que a gente represente ao juiz para que reveja, mas não é o Ministério Público quem revê as decisões do Conselho Tutelar. Essas decisões colegiadas, elas precisam ser revistas, quando for o caso, pela autoridade judiciária. E aí, assim, o que é o sistema de garantia de direitos, né? Somos todos nós. O poder público, e aí você tem diferentes sistemas, né? O sistema, deixa eu ver aqui o próximo slide, depois eu volto um pouquinho. Os conselhos de direitos, os conselhos tutelares, os entes federativos, né? Município, Estado e União Federal, os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Sistema de Justiça, eu já falei, o SINASE, que é o Sistema de Socioeducativo, o SUS, o SUAS, as entidades de atendimento, as organizações da sociedade civil, todos esses entes, todos esses atores e atrizes devem, vou voltar aqui, se integrar para que seja possível a concretização da proteção integral. Por isso que as medidas de proteção, muito frequentemente, eu diria, na maior parte dos casos, elas não vão ser efetivas se elas só são aplicadas e executadas e monitoradas por um único ator do sistema de garantia de direitos. A gente vai falar aí do princípio da incompletude institucional, ou seja, uma instituição sozinha, o Conselho Tutelar sozinho, ele pode muita coisa, mas ele não consegue, nas medidas mais graves, né, ele não consegue sozinho garantir a proteção ali.
Mesma coisa o Ministério Público, mesma coisa uma organização da sociedade civil que executa, por exemplo, uma medida de acolhimento. Então, nossa relação também, além de ser interinstitucional, deve ser intersetorial, interdisciplinar, e a gente deve lembrar que a integração operacional do sistema de garantias e direitos é uma diretriz expressa da política de atendimento. Isso está no ECA, isso está na Lei 13.431, que é a Lei, né, de proteção a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, isso está na Lei Henri Borel também. Então, vamos chegar aqui para falar do acolhimento, que é daquele rol de medidas de proteção, sem dúvida, né, tirando a adoção, que aí já a colocação em família substituta é um outro momento, né, a gente está falando aqui basicamente de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência, a gente lida sempre com a possibilidade da medida de acolhimento. E aí, lembra que eu falei lá no começo que a Constituição prevê a convivência familiar e comunitária como um direito fundamental, humano, básico de qualquer criança e adolescente. Então, a gente tem a proteção, a gente tem a preservação da convivência familiar, dos vínculos, e a gente tem, muitas vezes, uma violação de direitos tão grave que requer que essa criança seja retirada da família, retirada do convívio familiar e ser colocada sob acolhimento. Acolhimento familiar ou acolhimento institucional, a gente vai ver um pouco a diferença. O artigo 100, que eu já convidei todo mundo a ler, né, ver todos os itens do seu parágrafo único, tem lá no caput dele, né, que é a aplicação das medidas. A gente precisa levar em conta as necessidades pedagógicas e deve preferir sempre as que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, faz aí esse aceno ao direito à convivência familiar e comunitária, para, mais uma vez, reforçar aquilo que já estava lá no artigo 19, o acolhimento é sempre medida que tem excepcionalidade, ele é como se fosse a UTI do sistema de garantia de direitos, ele só é aplicado quando nenhuma outra medida pode garantir a proteção da criança naquele caso. E ele é sempre instruído pelos princípios da brevidade e provisoriedade. Brevidade tem que acabar o mais rápido possível, o ECA vai prever o prazo máximo de 18 meses, com reavaliações a cada 3 meses, e provisório. Nessas reavaliações, se acolheu, a primeira reavaliação diz que é possível desacolhimento, porque tem uma família extensa, por exemplo, que pode ficar com aquela criança e mantê-la segura enquanto o processo corre, a criança deve imediatamente ser retirada do acolhimento e ser colocada com a família. Claro que vai continuar aquele acompanhamento, mas já de forma até provisória vai ficar com a família extensa ou com uma pessoa de referência que possa cuidar da criança. A gente sempre deve evitar que essa criança seja retirada totalmente da sua convivência familiar. E a obrigação também, lá no artigo 19, que os dirigentes dos serviços devem apresentar esses relatórios circunstanciados individuais, no máximo a cada 6 meses. Individuais, isso quer dizer que o abrigo, a casa de acolhimento, o serviço de família acolhedora não pode fazer um relatório único para todo mundo e só trocar o nome da criança e mandar. Tem que analisar tecnicamente a situação de cada criança, que providências foram tomadas pela equipe com cada criança, como a família de cada criança reagiu, como tem sido a visita, como essa criança está na escola, qual é o plano de atendimento para essa criança, o PIA. Então, é sempre uma análise individualizada. Essa publicação que está aqui, o QR Code aqui na tela, se você colocar seu celular, você vai direto para esse documento, são as orientações técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Essas orientações são do Conselho Nacional de Assistência Social, e é como se fosse um guia, é um guia para a gente de como deve se dar esse cuidado técnico de crianças e adolescentes que estão em acolhimento. Eu vou pedir para ler esse parágrafo, que eu acho que ele é muito didático e é muito fundamental para a gente entender nosso trabalho. Todos os esforços devem ser empreendidos no sentido de manter o convívio com a família nuclear, extensa e seus diversos arranjos, a fim de garantir que o afastamento da criança ou do adolescente do contexto familiar seja uma medida excepcional, aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física e ou psíquica.
Como este afastamento traz profundas implicações, sempre traz, gente, tanto para a criança e o adolescente, quanto para a família, deve-se recorrer a esta medida apenas quando representar o melhor interesse da criança ou do adolescente e o menor prejuízo ao seu processo de desenvolvimento. Destaca-se que tal medida deve ser aplicada apenas nos casos em que não for possível realizar uma intervenção mantendo a criança ou adolescente no convívio com sua família nuclear extensa. Para que este princípio possa ser aplicado, é importante que se promova o fortalecimento, a emancipação e a inclusão social das famílias, por meio do acesso às políticas públicas e ações comunitárias. Dessa forma, antes de se considerar a hipótese do afastamento, é necessário assegurar à família o acesso à rede de serviços públicos que possam potencializar as condições de se oferecer à criança ou adolescente um ambiente seguro de convivência. Destaca-se, em conformidade com o artigo 23 do ECA, que a falta de recursos materiais por si só não constitui motivo suficiente para afastar a criança ou adolescente do convívio familiar, encaminhá-los a serviços de acolhimento ou ainda para inviabilizar a sua reintegração. Vou parar aqui para chamar bem a atenção para essa situação do artigo 23, porque era muito comum antes do Estatuto, e mesmo o Estatuto já tendo, né, já entrando na sua maturidade aí com 35 anos, isso continua sendo urgente discutir, são os casos de acolhimentos de crianças ou adolescentes por situação de pobreza da família. Mas isso vai assim, escrito no documento, vou pedir para acolher por conta de pobreza? Não, isso vem com uma palavrinha que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso aqui é um estudo do CNJ, né, motivos de acolhimento institucional de crianças, entre esse recorte aqui foi dos anos de 2019 a 2020. Mas isso aparece em vários estudos, tá? Sobre motivos de acolhimento. Olha lá, o primeiro principal motivo de acolhimento. Quase 30%, né? 29,07% das crianças em acolhimento em 2020 era por conta dessa palavrinha aqui, negligência. E quando a gente coloca lá como motivo de acolhimento negligência, cabe um monte de coisa. Inclusive porque negligência para mim pode não ser negligência para você que está aqui me assistindo. Pode não ser negligência para a minha tia, pode não ser negligência para o juiz, pode não ser negligência para outro conselheiro tutelar, pode não ser negligência para o médico que atendeu essa criança num serviço de saúde. Negligência é muito amplo e tem uma carga de sentido muito forte, e que historicamente é muito ligado à pobreza. Então, quando a gente pega outros motivos de acolhimento, conflitos no ambiente familiar, abandono, né, pais ou responsáveis dependentes, químicos ou alcoolistas, a gente tem ali um pouco mais de concretude. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós, do Sistema de Garantia de Direitos, precisamos nos empenhar, cada um de nós, nas suas funções, para que todo acolhimento seja devidamente caracterizado. Pegou uma folhinha de papel que tem lá, uma guia que tem motivo, negligência, procura saber melhor. O que é essa situação aqui dessa criança, de Maria? O que é que se entendeu como negligência aqui? Exatamente o que foi. O que foi feito ou não foi feito? Que intervenções? Lembra lá, aqui, ó. A gente tem que garantir as ações de fortalecimento, emancipação e inclusão social das famílias. Então, que motivos, que providências foram adotadas para evitar esse acolhimento? É claro que existem situações gravíssimas em que o acolhimento é realmente de cara a única medida possível, mas essa não é a principal, o principal motivo, né? Não são os casos que a gente mais encontra no dia a dia. Também, quanto ao princípio da brevidade, a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só esse estudo aqui, né, do total de crianças em acolhimento, por tempo de acolhimento até a data da extração. Então, a gente tem crianças que ficam acolhidas. Lembra que eu falei que o prazo é 18 meses? A grande maioria até 6 meses, mas vê lá em cima a quantidade de crianças ainda ficando em acolhimento por 2, por 3 anos, e mais de 3 anos. Eu acompanhei casos de crianças que acabaram ficando adultos no acolhimento. E aí tem uma série de razões para isso.
Geralmente, né, as razões são tanto de ordem familiar, como do próprio sistema de justiça, como do sistema de assistência social, como a falta de retaguarda do sistema de saúde, e aí, enfim, realmente o sistema de garantias falhou como um todo, é o nosso atestado de inviabilidade quando isso acontece. É muito, muito triste. Mas, para que trouxe esses dados para que a gente sempre na nossa atuação tenha em mente esse princípio. O acolhimento é sempre excepcional e ele deve ser sempre breve, o mais breve possível, e a gente deve trabalhar para encurtar cada vez mais esse tempo. E quando a gente fala em acolhimento, normalmente se pensa no abrigo, né? Aquilo que a gente conhecia antigamente, se falava orfanato, né? E não é só para órfãos, mas a gente falava orfanato, a gente falava abrigo, casa de... A gente chama hoje em dia de casa de acolhimento, né? São serviços que podem ser executados por órgãos da sociedade civil, organizações da sociedade civil, ou por execução direta da gestão do município ou do estado, e são instituições, né? É uma instituição onde tem uma equipe técnica, aquele documento das orientações técnicas detalha bem direitinho o que é que tem que ter nessa instituição, quem são os profissionais, tudo bem regulamentadozinho. E isso tradicionalmente, historicamente, o que o Brasil sempre usou para a execução da medida de acolhimento. Sempre que era necessário tirar uma criança, tira a criança da família, bota a criança no abrigo. E isso é uma prática extremamente danosa. Sempre por melhor que seja o serviço de acolhimento institucional, é você tirar a criança e colocá-la numa instituição junto com outras várias crianças. Mesmo dentro dos 20 vagas, que é o quantitativo preconizado pelas orientações. Ainda assim, todos nós sabemos que as crianças e os adolescentes precisam de atenção individualizada. É muito triste quando a gente percebe como uma criança chega no abrigo, e aquilo já é também uma outra violência, né? Imagina uma criança que sofreu violência, ela vai entrar no abrigo, aquela mudança brusca, a criança ainda está tentando entender o que está acontecendo, e vai ter que se integrar numa outra rotina, com crianças que ela não conhece, com adultos que estão cuidando dela ali, ela não sabe nem quem são, e todos os estudos científicos do exterior, no Brasil, têm mostrado, ao longo das últimas décadas, que a forma de acolhimento que menos dano vai causar ao desenvolvimento dessa criança é o acolhimento, que a gente chama de acolhimento familiar. E aí, eu tenho tratado do acolhimento familiar como uma mudança nesse paradigma de cuidado, né? Mais um fortalecimento do direito à convivência familiar e comunitária. E o ECA vai dizer, lá no artigo 34, parágrafo 1º, que esse tipo de acolhimento ele é preferencial em relação ao acolhimento institucional. No Brasil, hoje em dia, a gente tem um número relativamente pequeno de crianças e adolescentes em acolhimento familiar, está ali em torno de 5%, alguns números eu já vi 8%, outros 4%, mas ainda é muito pouco para uma política que está lá prevista no ECA como preferencial. No ano passado, saiu a recomendação conjunta 02, que é uma recomendação de vários ministérios, CNJ, CNMP, CONANDA, Conselho Nacional de Assistência Social, pactuando um fortalecimento desses serviços, uma expansão desses serviços, e estabelecendo, inclusive, metas a serem atingidas até 2027. Mas isso a gente teria que ter uma aula específica para descer e sair em mais detalhes. Mas eu vou falar um pouquinho do acolhimento familiar, porque ele é uma medida de proteção preferencial e uma medida ainda pouco explorada aqui no Brasil, principalmente aqui na região Nordeste, de onde eu falo. O acolhimento familiar, né, o que a gente chama de serviço de família acolhedora, ele é uma política tipificada no SUAS. Não é assistencialismo, não são famílias voluntárias que vão pegar crianças na rua, como às vezes se fala. Não, isso é uma política que está estruturada no SUAS, tecnicamente regulamentada, a sua equipe técnica, a forma de captar essas famílias, quais são as obrigações, como essas famílias recebem ajuda de custo. Isso é previsto no SUAS e cada ente que estabelece o seu serviço também tem isso. Então, o município de Recife tem o serviço de acolhimento familiar,
previsto em lei também, que regulamenta como é que esse serviço vai funcionar. E acolhimento familiar não se confunde, aliás, é incompatível com a adoção. O artigo 34 do ECA fala lá, do mesmo jeito que ele diz que é preferencial em relação ao acolhimento institucional, ele diz que as famílias acolhedoras não podem estar inscritas no cadastro de adoção. Ou sua intenção é adotar, ser pai, mãe de uma criança. Para isso, existe o processo de habilitação no Cadastro Nacional, no Sistema Nacional de Adoção, ou você deseja ser família acolhedora. E o que é ser família acolhedora? E família aqui é família em qualquer arranjo possível, tá? Inclusive monoparental. Então, se eu desejo ser uma família, uma mãe acolhedora, eu procuro o serviço do meu município, passo por capacitações, passo por entrevistas, eu vou dizer que tipo de criança eu aceito receber, e essa minha voluntariedade é para receber uma criança em caráter provisório. Eu vou servir como um abrigo para aquela criança, provisoriamente, durante o tempo que a criança precisar ficar afastada da sua família de origem. Em vez de ela estar numa instituição, num abrigo, num acolhimento institucional, vai estar com a família acolhedora. Esse tipo de serviço, ele mitiga, né, esse é o grande atrativo dele, os efeitos nocivos da institucionalização, e valoriza o ambiente familiar, e valoriza principalmente o vínculo, que é o ingrediente mágico aí necessário para todas as pessoas se desenvolverem afetivamente e psiquicamente de uma forma saudável, precisa desenvolver vínculos. E já é comprovado que crianças que ficam institucionalizadas por muito tempo, elas perdem muito essa capacidade de se vincular. E isso traz uma série de prejuízos ao seu desenvolvimento, prejuízos físicos e prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos, inclusive de aprendizagem e na vida futura, de como é que esses vínculos futuros na idade adulta vão se manter. O acolhimento familiar, ele também busca preservar o vínculo da criança, né, com a família de origem. Vamos lembrar que no acolhimento, nem todos os casos, aliás, é a minoria, em que se determina que seja cortado totalmente o vínculo. A gente, quando faz o acolhimento, sempre busca, quando possível, manter o vínculo com a família de origem até que a situação jurídica seja resolvida, ou seja, até que a criança possa voltar para a família de origem ou seguir para a colocação em família substituta, mediante guarda, mediante uma adoção. Ele fortalece os vínculos comunitários da criança, né? Ela passa a morar, todos nós sabemos que as crianças e adolescentes de acolhimento são conhecidas no bairro como a criança do abrigo, a menina do abrigo. Na escola chama fulaninho, fulaninha, menino de abrigo, né? Isso é bem comum, isso é péssimo para o desenvolvimento da criança. Então, o acolhimento familiar também mitiga esse efeito, preserva a história da criança, prepara essa criança justamente pelo vínculo, pelo acolhimento individualizado, pela rotina, pelo viver uma rotina familiar, prepara melhor essa criança, esse adolescente, para, por exemplo, para uma adoção depois. Ela já vai para a adoção com uma ideia mais tranquila do que seja viver em uma família. E eu acho que é isso que eu queria trazer, dar um passeio um pouco nas medidas de proteção a crianças e adolescentes. A gente já viu que essas medidas podem ser bem simples e podem ser bem complexas, como o acolhimento, que é a mais complexa de todas, e depois a adoção, né, que pressupõe todo um processo bem especial. Mas essas medidas, elas são a nossa ferramenta de trabalho no sistema de garantia de direitos para a gente garantir a proteção integral, principalmente de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Na verdade, eu acredito que não existe nem criança que seja só testemunha de violência, porque toda criança que testemunha violência, na verdade, é uma vítima dessa violência, porque a violência sempre deixa marcas numa criança, mesmo que não seja voltada a ela. Então, a criança que assiste a mãe, por exemplo, sofrer violência, a mãe ser espancada, ela é uma vítima. Aquilo fere o desenvolvimento integral dessa criança.
E aí eu trouxe aqui essa frasezinha que eu acho que é bom para a gente sempre lembrar, né? Ela é pescada do preâmbulo da Declaração dos Direitos da Criança, lá de 1959, não foi nem da Convenção, na Declaração. Ali no pós-guerra, né, se reconheceu que a humanidade deve à criança o melhor dos seus esforços. Nós todos temos esse dever, e é um dever legal, mas é um dever humano, da gente proporcionar à criança, né, e principalmente a criança que foi violentada de alguma forma, o melhor que a gente puder. E o melhor que a gente pode, normalmente, é com muita atenção, muito cuidado, com urgência, com prioridade, e buscando essa integração que eu falei, né, essa integração do sistema de garantia de direitos. É o Ministério Público que busca o Conselho Tutelar, que faz uma ponte com o Serviço de Saúde, que já se alinha com a organização da sociedade civil para continuar acompanhando aquela criança. E é essa conjunção de esforços que garante que a gente consegue colocar em prática o princípio da proteção integral previsto na Constituição da República. Eu queria contar para vocês um caso concreto para a gente, a partir, né, do assunto da conversa de hoje, a gente refletir um pouco. Esse caso foi um caso em que eu trabalhei, não nele no decorrer todo dele, mas trabalhei em alguns momentos dele, mudei algumas coisas, evidentemente, mas eu acho que é bem útil para a gente pensar na prática essas medidas de proteção todas, como é que elas são aplicadas e como a gente também pode errar com elas. Esse caso, eu estou chamando a criança aqui de Larissa, não é o nome verdadeiro dela. Larissa foi adotada aos 8 anos, através de um processo judicial legítimo, tá? Processo de adoção normal, judicial, através do cadastro, com sentença judicial transitada em julgada, por pretendentes cadastrados no SNA, com perfil compatível, ou seja, tudo certinho. Larissa, na época que ela foi adotada, ela estava em acolhimento institucional, desde pequenininha, porque a mãe dela explorava ela sexualmente e tinha uma conduta reiteradamente negligente com ela. Essa situação foi verificada pelo Conselho Tutelar, o Ministério Público ajuizou uma ação e, eventualmente, o juiz decretou a destituição do poder familiar dessa genitora, num processo totalmente regular, e Larissa foi acolhida desde pequenininha, porque a Alice entendeu que realmente não tinha como ela continuar convivendo com aquela mãe que estava explorando ela sexualmente, inclusive. E, eventualmente, Larissa entrou no Sistema Nacional de Adoção, foi adotada aos 8 anos. E aí, o que acontece? 4 anos após a adoção de Larissa, os pais chamaram o Conselho Tutelar. Os pais, por adoção, chamaram o Conselho Tutelar e declararam que não tinham condições emocionais de permanecer com Larissa, porque ela teria supostamente abusado da irmã mais nova, filha biológica do casal. Então, o casal, depois de adotar Larissa, teve uma filhinha, que é irmã de Larissa, e o casal passou a acusar Larissa de abusar sexualmente da irmã, que a gente chama aqui no Nordeste, popularmente, mexeu com fulano. Né? Então, Larissa teria ali manipulado, na verdade, o fato foi esse, teria manipulado de uma forma indevida a irmã mais nova, o casal entendeu que aquilo era um abuso e foi lá no Conselho Tutelar dizer que não podia mais ficar com ela. E o Conselho Tutelar levou Larissa para um serviço de acolhimento institucional. A família entregou ao Conselho Tutelar uma sacola plástica dessas de supermercado, com roupa, com alguns pertences de Larissa. E depois, nem os pais, nem nenhum outro familiar foi visitar a Larissa lá no acolhimento. E aí, seguiu-se, né, a casa de acolhimento, foi um acolhimento emergencial, a casa comunicou ao juiz, que comunicou ao Ministério Público, e a gente abriu-se um procedimento para tentar entender o que aconteceu ali. E verificou-se que os pais de Larissa, depois que a adoção foi completa, né, que saiu a sentença, que registrou na certidão de nascimento o nome dos pais, Larissa passou a não mais ter o acompanhamento psicológico que ela vinha tendo, apesar da boa condição financeira da família, tá? E apesar
a equipe da Vara da Infância e Juventude de que Larissa, por ter sido vítima de violência sexual, precisava de acolhimento, de acompanhamento psicológico. A família achou que não seria mais necessário. Após ser notificado da situação, né, pela entidade de acolhimento e pelo Conselho Tutelar, o Ministério Público, então, ajuizou uma nova ação de destituição do poder familiar, desta vez contra os genitores biológicos de Larissa, que estavam ali abandonando ela, né, porque também entendeu que, novamente, não era possível manter aquele vínculo, mas, em paralelo, ajuizou uma ação civil pública pleiteando a condenação desses pais ao pagamento de alimentos, de pensão alimentícia para a Larissa, manutenção do plano de saúde particular que ela tinha, da escola particular que ela frequentava, além de indenização pelos danos causados à adolescente. E teve um liminar no juízo de primeiro grau, e o processo continuou, eu atuei até esse momento. Então, a gente tem aí uma situação da aplicação de várias medidas de proteção, por exemplo, acolhimento. Veja que Larissa entrou e saiu do acolhimento institucional 2 vezes. A gente tem omissões também, né? Larissa foi adotada e o sistema perdeu Larissa. A gente não, depois da adoção, não teve essa preocupação com a continuidade. E, na verdade, nosso sistema jurídico, né, o estatuto, não prevê essa necessidade de acompanhamento pós-adoção. E aí gera, eu entendo, que acaba gerando situações como essa, em que a gente não tem esse, não vou nem chamar a palavra controle, porque essa não é a ideia, mas a gente não tem esse acompanhamento pós-adoção. A gente não sabe, por exemplo, se os pais... Nesse caso, ficou comprovado que os pais descontinuaram o processo de acompanhamento psicológico de Larissa, e Larissa, por ter sido uma criança vítima de violência, principalmente vítima de violência sexual, é natural, né, é comum, é esperado até, que esse comportamento venha a se manifestar ao longo da vida dela, porque a gente sabe que toda e qualquer violência contra a criança vai gerar ali um prejuízo, um trauma, que precisa ser elaborado, precisa ser tratado. Então, Larissa foi, mais uma vez, penalizada, dessa vez por outra família, e o sistema de garantia de direitos não deu conta ali naquele momento. Então, um caso desses, apesar da complexidade e da tragédia toda que envolve esses diferentes aspectos, ele é bastante útil para a gente entender um pouco onde a gente falha, né? A gente falha pode falhar na aplicação, pode falhar no monitoramento, no acompanhamento, na execução das medidas, mas ele reforça uma mensagem para a gente, que é a mensagem de que nenhum órgão, né, como eu já falei, nenhuma instituição, nem pública, nem da sociedade civil, sozinha, vai dar conta de proteger integralmente crianças e adolescentes, especialmente as crianças e adolescentes que foram vítimas de algum tipo de violência. Esses casos, toda vez que a gente for intervir num caso em que houve criança ou adolescente vítima de violência, a gente precisa pensar no todo, a gente precisa pensar na rede, a gente precisa em articular, fazer pontes, o sistema de justiça, conversar com o Conselho Tutelar fazer aquela relação com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, que aí já aciona alguma instituição da sociedade civil para inserir aquela criança em alguma atividade. Enfim, a criatividade é o que nos fortalece, mas essa ideia de que a gente precisa conjugar e integrar os esforços é absolutamente vital para que a gente fale de proteção à criança e adolescente vítima de violência. E aí eu queria agradecer a oportunidade da gente ter essa conversa, parabenizar, né, pela iniciativa do curso Criança Não é Mãe, que é tão importante para a gente refletir e a gente lutar pelos espaços de proteção de crianças e adolescentes na legislação brasileira e muito mais na prática da proteção de quem está ali na ponta atendendo essas crianças que infelizmente, têm as suas infâncias roubadas e que é o nosso dever
resgatar, proteger e mais, promover e ressignificar essas violências. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.